Conferência Internacional realizada na Estância Árvore da Vida, em Sumaré, São Paulo, no período de 3 a 11 de setembro de 2016. Tema geral: a economia divina. Palestra: Serviços de Jovens e Adolescentes, ministrada pelo irmão André Oliveira, na tarde de 8 de setembro de 2016. Amém, Senhor. Pedimos a Tua direção, a Tua presença neste momento conosco, que possamos Te servir da melhor maneira possível, com a inclusão dos jovens, adolescentes, no serviço normal da igreja. Senhor Jesus, venha nos orientar para que possamos prestar um serviço o melhor possível nas igrejas, cuidando bem das crianças, e assim que as crianças saírem do serviço de crianças, possam ter, Senhor, um ambiente para, Senhor, serem cuidados como adolescentes e depois como jovens. Senhor Jesus, obrigado por esse momento, venha nos abençoar. Jesus é o Senhor. Amém. Bom, vamos dar o início para esse evento, que é uma comunhão sobre o serviço de jovens e de adolescentes. Primeiramente eu quero apresentar a vocês quem irá fazer essa apresentação, né? Nós convidamos um grupo de pessoas que prepararam esse momento para conversar com vocês. Eles são mais jovens do que nós, todavia não tão jovens, já têm, né, certa experiência no serviço, e eles têm sido as nossas equipes de apoio nas conferências de jovens e de adolescentes. E nós, graças a Deus, temos cooperado muito bem com esse grupo de mais jovens do que nós, tanto, né, na conferência dos adolescentes, que já tem essa equipe de apoio há mais tempo, e também já temos 2 conferências jovens, já temos a cooperação dessa equipe de apoio na conferência de jovens. E nós temos sido muito abençoados, né, com a cooperação desses irmãos, e nós então pedimos para eles, né, nesse momento darem uma ajuda, uma palavra para vocês. E essa palavra é dirigida para aqueles que servem adolescentes, servem os jovens nas diversas igrejas, e também é dedicado aos pais desses adolescentes, desses jovens, para vocês entenderem um pouco, né, o que se passa com eles, e também ter um pouco de retorno do que eles sentem, o que eles, né, estão ganhando, e também às vezes eles nos dão, né, o que eles pensam com relação aos pais. Então esse momento é bom para isso, e também é um momento também para que os irmãos presbíteros das igrejas, os irmãos responsáveis das igrejas, né, conheçam também o que está sendo falado nas conferências de jovens, que tipo de cuidado estamos dando aos adolescentes. Portanto, esse momento, né, é um momento mais de comunhão, não estamos impondo nada, mas é mais comunhão para nós todos sabemos como melhor preparar as nossas outras gerações. Geralmente, as igrejas têm um bom serviço de crianças. Todavia, quando as crianças vão para a idade de adolescência, não há um cuidado formal. A igreja geralmente não estabeleceu um serviço formal de cuidado aos adolescentes. E nós sabemos, irmãos, que quando chega na idade de 11 anos de idade, uma idade fatídica, é uma idade onde a alteração hormonal passa a ser uma coisa muito visível, né? Os jovens começam a ter uma mudança muito grande também de comportamento, e muitas vezes os pais não sabem como, né, lidar com isso, e também os irmãos que ajudam os adolescentes também não sabem como lidar com isso. Mas graças a Deus já tem
várias igrejas, vários irmãos que têm experiência agora desse serviço aos adolescentes, que é uma idade crucial para nós cuidarmos deles. E nós sabemos também que o mundo hoje está cada vez mais invadindo, atacando toda a moral, todo o padrão ético, né? E as inversões de valores, né? Está sendo algo muito grande, e você sabe, toda sorte de vícios, drogas, cigarro, bebida, e também a questão homossexualismo e outros problemas. É muito fácil entrar, porque os adolescentes são muito vulneráveis a esse tipo de ataque, por causa da companhia em que andam, né? E também hoje como o mundo conduz todas essas coisas. Nós na igreja precisamos ensinar a Bíblia, precisamos ensinar a palavra para nossos jovens, nossas crianças e nossos adolescentes. Eles precisam ter esse padrão estabelecido na sua vida. Para isso, não só serviço da igreja é necessário, mas também vocês em casa, como pais, precisam já trabalhar nos seus próprios filhos, né, com um padrão da palavra de Deus na adolescência, nas crianças e também no meio dos jovens, tá? Então esse é o nosso desejo, que as nossas igrejas tenham realmente um trabalho de base. Nós temos que trabalhar, todos nós temos que trabalhar, né? Trabalhar a base das nossas crianças, a base nas nossos adolescentes, nossos jovens, a base que eu digo, a base da palavra, a base de conhecer o Senhor, a base de ter experiência com o Senhor, comunhão com o Senhor, leitura na palavra, reuniões da igreja, participação no serviço das igrejas. Quer dizer, vamos já introduzindo nossos jovens, adolescentes e crianças nesse ambiente, irmãos, nesse ambiente eles serão guardados, né? Então nós pedimos para vocês, né, que possam terem bom aproveito nesse momento, né, e que o Senhor abençoe a vocês todos, tá? Então Obrigado, eu vou Pedro. chamar o irmão André Oliveira, né, uma salva de palmas para ele, tá? Bom, irmãos, boa tarde. E orem por ele para que faça uma boa apresentação. Essa reunião, irmãos, a gente queria, na verdade, mostrar para vocês, do ponto de vista, humildemente falando, de quem está servindo os jovens e adolescentes, tanto nas conferências como nas igrejas. E também eu estou aqui não falando por mim mesmo, mas na verdade estou representando esse grupo de jovens que se afadiga nas localidades, nas conferências, e a gente aprendeu junto esses princípios que a gente gostaria de passar para vocês. Não queremos ensinar nada do ponto de vista impositivo, a gente quer mostrar para vocês a resposta que nós recebemos de o serviço que está rodando de jovens e adolescentes, ou adolescentes e jovens, tá bom? Então, eu queria falar com bastante carinho nessa tarde, bem tranquilo. A gente precisa falar algumas coisas que são importantes e são peças importantes para o bom andamento da dinâmica espiritual do serviço de jovens e adolescentes, ou versa-vice, adolescentes e jovens, tá bom? Também estou contente, irmãos, que nós estamos numa conferência muito forte, não é? Fazia muito tempo que eu mesmo não me sentia tão bem com as mensagens, com a palavra, com a maneira, mostrando que dentro do arranjo da economia de Deus, era para a gente estar aqui hoje, não é? Isso então para nós é uma segurança de que realmente, inserido em tudo isso que o Senhor está dando para nós, essa conferência, esse serviço também é um serviço importante. Também é importante preocupar-nos com as gerações. Eu queria começar com o próximo slide. Muito legal. O irmão Pedro falou de um time que foi montado para cuidar dos jovens nas conferências. E eu queria mostrar para vocês a necessidade de se ter, realmente, irmãos, um grupo que é um time que se coloca para fazer as coisas acontecerem.
tem 1000 coisas para falar, mas eu vou falar de algumas coisas que nós hoje estamos julgando muito importantes e que têm produzido efeito. Primeiro, irmãos, os irmãos que falam para nós a revelação e dão para nós a direção e a visão, querem que nós jovens possamos seguir isso, e tanto as revelações como todo o depósito que eles dão para nós servir como base para que a nossa vida cristã seja orientada por isso. Mas nesse momento da história humana, a gente, como um grupo, precisa transferir o que está no coração deles de uma maneira compreensiva e praticável para a vida dos jovens e adolescentes. É como se fosse traduzir, uma tradução do que eles estão falando para aquilo que os jovens realmente possam identificar como a sua realidade. E essa tradução não é só um tradutor um do lado do outro, essa tradução precisa, na verdade, de uma linguagem, e a gente vai falar um pouco disso. Os jovens, irmãos, são sensitivos suficientes para perceber quando não tem preparação. O serviço precisa, irmãos, ter preparação, projeto. O que nós vamos fazer nesse próximo ano, como a gente vai fazer, e ao longo da execução, quais são os indicadores que a gente está servindo eles bem. Se a gente prepara só uma reunião, só um evento, mas sem continuidade, a palavra mesmo é preparação mesmo, a gente sabe que às vezes a gente joga, né? Ele sabe qual que é a leitura do adolescente e do jovem? É que eu não sou importante suficiente para os irmãos se preocuparem comigo. Então precisa, irmãos, de preparação, precisa de cuidado, precisa de muita oração, precisa de muita comunhão com os irmãos responsáveis para alinhar isso e para fazer acontecer tanto nas igrejas como nas conferências. A gente falou de time, sim, irmãos, precisa de pessoas mesmo. E a gente também sabe que algumas regiões têm poucos irmãos. Às vezes você tem uma igreja, você tem 1 ou 2 jovens ou 3. Nossa recomendação, irmãos, com bastante carinho para vocês, com humildade, é que se vocês pudessem juntar mais regiões, e essas regiões você inclui um número maior de irmãos, e eles se comprometem, eles se ajuntam, e eles se apoiam, é mais fácil ter um time. Aqui é uma figura do Muro de Berlim, tá? Então essa passagem, irmãos, essa tradução não é fácil. É preciso trazer por cima de algumas coisas de linguagem que nós vamos falar. É preciso trazer os irmãos responsáveis, cooperadores mais próximos. E é preciso trazer os jovens mais próximos. Não é fácil, mas é possível. É só a gente fazer com carinho. Bom, outra coisa. Eles, irmãos, talvez no passado, veja bem, eu sei, quando a gente não estava muito bem e tinha as reuniões, a gente ia lá de qualquer maneira para ficar bem quietinho, certo? Mais forte. Mas essa geração, se ela não gosta, ela não vai. Ela não vai mesmo. Se ela acha que a reunião não está legal para ela, se o ambiente não é legal para ela, eles não vão. Eu não sei se é uma questão de talvez, para nós parecer um temor, né? Era um pavor se não for para a reunião. Mas essa geração ela é mais decidida, essas gerações. Então se ela não tem um ambiente onde ela chega lá com as suas necessidades, a gente vai ver algumas coisas que estão no coração deles. Se eles chegam na reunião, no evento, na vida saudável, no acampamento ou na reunião de jovens, e as necessidades humanas deles não são satisfeitas, eles também não vão ficar. Mas eles são importantes para a continuidade da economia de Deus, para cumprir a palavra que o Senhor está dando. Então todos são importantes. Quem serve precisa aprender. Desculpa, irmãos, nós como irmãos que servimos, nós tivemos que aprender a entender o coração dos irmãos,
a entender o clamor deles, a entender o que eles realmente precisavam. Sim, e tem que ser legal. Se a gente não criar esse ambiente de tradução, esse time, a preparação, o carinho, o ambiente, que base eles vão receber, irmãos? Porque a palavra está sendo falada, é a palavra do Senhor. Hoje o irmão Dong falou que a palavra não vai parar de ser falada, certo? Vai ter muito mais pela frente. Mas Deus quer falar, e nós temos uma geração de jovens e adolescentes que precisa ser constituído, que são a força da igreja, mas eles não conseguem ouvir. Precisamos, irmãos, nos organizar em um grupo que ora, que se preocupa, que conversa, que testa, que mede. Próximo slide, por favor. Queria começar a falar por que a gente tem que transpor a barreira. Veja, irmãos, conferência de adolescentes é entre 11 a 15 anos, certo? Ou 16. De jovens é 16 para cima. Nós que... vamos dizer assim, os irmãos responsáveis das igrejas, os presbíteros, estão lá com os seus 55, 60. Então, no mínimo, nós temos de 15 anos de diferença de idade para 30 anos de diferença. E essa diferença faz com que os jovens achem que ninguém os entende. Porque nós estamos falando de um jeito que para eles não é tangível. Nós não estamos ajudando a chegar. Vou dar um exemplo do técnico Bernardinho. Quem que viu a final do vôlei olímpica? Vocês viram, nós ganhamos, tá? Para quem não viu, nós ganhamos. E o técnico Bernardinho é um técnico muito bravo, né? Vocês já várias entrevistas dele, quando aparece ele falando com os jogadores, ele está gritando tanto que não dá nem para entender, não é isso? Essa vez, assim que ganharam a medalha de bronze, a medalha de ouro, ele deu uma entrevista no momento do jogo e falou assim: a seleção passada, quanto mais eu gritava com eles, mais eles queriam dar resultado na quadra. Essa geração é o contrário. Eu tenho que conversar com eles, porque se eu colocar neles uma pressão além da que eles já estão recebendo por causa da Olimpíada, eles não vão conseguir jogar bem. Vamos traduzir para nós? Irmãos, nossa geração talvez não seja mais uma geração de gritar, pancada, venha para cá. Talvez nós precisamos pegar esses irmãos e começar a conversar, porque já existe a pressão do mundo, já existe a pressão da igreja, já existe até a própria pressão espiritual que ele coloca em si mesmo, porque ele quer ser frutífero, ele quer ser um bom irmão. Então, se a gente botar mais carga, agora é com você, como você acha que eles iriam se sentir? Está claro para vocês, irmãos? E para isso, irmãos, nós precisamos de uma adaptação na linguagem. Por exemplo, conferência de primeiro período. Vocês já vieram, né? Quem já veio para uma conferência que agora chama conferência de adolescentes? Não tem preparação, atividades, palestras, pesquisas, prêmios, leitura bíblica. Não, sabe o que é tudo isso, irmãos? É um ajuste da linguagem. E sabe o que começou a acontecer com os do segundo período? Começaram a achar que o do primeiro período era melhor para eles do que o segundo, porque eles entendiam mais a palavra e era mais legal. E nós então queremos tratar eles como não vou falar isso, porque está gravado, mas talvez os gigantes espirituais que eles ainda não são, e nenhum de nós é, porque na verdade nós precisamos, na verdade, de que a palavra chegue e entre em nós, e ganhe, e dê vida, e dê energia, certo? Então nós também mudamos a conferência do segundo período, que agora chama-se conferência de jovens, certo?
Talvez seja meio chocante. Eu vou pular para o próximo slide, mas eu ainda quero voltar para algumas coisinhas. Só para a gente falar, tem várias classificações, mas essa é bem bonitinha. Nós temos a geração dos baby boomers, logo depois da guerra, 46, 64, aí vem a geração X, hoje nós temos a geração Y presente e a geração Z pronta. Se a gente ignorar como eles forem, nós não vamos conseguir traduzir o que o Senhor quer falar para eles, irmãos. Vou falar, a geração X, o sonho deles era ter uma TV, e eles telefonavam uns para os outros. Eles telefonavam uns para os outros, lembra? Eu quero falar, vou telefonar com você. A geração Y está com WhatsApp, tablet, Facebook, e eles não se telefonam mais. Eles falam tudo que tem, né? A geração atual hoje mas alguém que gostava de escutar uma ligação no telefone, receber só o WhatsApp, como ele se sente? Agora pensa no inverso. O mais velho se adaptando para chegar no mais novo. E vou falar, a próxima geração vai ser pior, porque aqui a gente ainda decide coisas decide face a face. Vamos ter uma conversa para decidir. Aqui não. Aqui eles estão, não é mais tablet e celular, é coisas que eles podem usar. Por exemplo, meu relógio hoje, que eu estou combinado que eu tenho que ficar bem quietinho, eu uso algo que nem me fala mais a hora. Falar a hora é o mínimo que ele faz. Essa geração está pronta para isso. A geração X teve que migrar para a era digital. A geração Y nasceu, é nativo da era digital. Então, mesmo no mundo, sabe, irmãos, isso é difícil de você gerenciar, então você precisa de linguagens. Essa mesma geração precisa que a palavra chegue neles. Então, eu não estou dizendo que nós temos que fazer digital, isso é inevitável. Eu estou falando que a gente precisa fazer com que a nossa linguagem alcance os nossos queridos jovens, para que eles se sintam importantes. Que alguém que fala a língua deles, que os ouve, como o irmão Dong falou, que presta atenção, que chora com eles, que entende o que eles estão sofrendo, e aí então podemos falar com eles. Vou contar um exemplo do irmão Marco Melo, só para vocês entenderem. O Marco está aí. Todo mundo usa o Office, né? O Microsoft Word, né? Cada vez que tem uma nova versão, o Marco Melo sofre de medo de atualizar. Sofre. Porque ele está com medo, porque está tão facinho do jeito que ele está usando, está tão azeitado, que se ele mudar ele já vai ter que reaprender coisas. E às vezes quando ele não atualiza a versão dele, e vai querer atualizar 2 ou 3 versões lá para frente, aí sim que ele tem que aprender um monte de coisa. Nós talvez estamos, com relação aos nossos jovens, numa versão mais antiga, irmãos, e eles já avançaram. Nós precisamos atualizar a nossa versão, a nossa linguagem, a nossa maneira de incluí-los, de olhar para eles, de cuidar deles, de entendê-los, e aí então a gente consegue trazer aquela palavra de uma maneira mais prática, mais fácil, mais acessível, para que eles possam praticar logo. Próximo slide, por favor. Isso é legal. O irmão Pedro está nos ajudando já desde BH com essas 3 palavrinhas, né? Certo? Inclusão. É só para não dar sono, tá bom, irmãos? Vamos todo mundo junto. Inclusão, entusiasmo e excelência. O serviço de jovens deve incluir mais irmãos para servir. Nós precisamos incluir mais irmãos para servir os jovens. E também precisamos incluir mais irmãos para servir na igreja, para se envolver com a igreja, certo? Como que é a inclusão? É assim: está incluído, agora é com você.
Vem aqui, o que você vai fazer? Não, você tem uma função boa para você. Serviço de jovens, está com você, está incluído. Muitas vezes acontece do irmão mais jovem, né, que migra para a sua cidade. Qual que é o primeiro serviço que a gente quer passar para ele? Você vai ficar com os jovens agora, certo? Isso é incluir, irmãos? Não, né? Para falar um pouco de inclusão, eu queria fazer um experimento. Vocês me autorizam? É um experimento altamente tecnológico, de elevada complexidade. Pode? Muito bem. Isso aqui é o nosso experimento de hoje. Opa. Perdão. Vocês já viram isso? Certo? Que tal a gente... Eu não achei um avião, mas vai essa casinha. Boa. Que tal a gente imaginar que isso aqui é a nossa vida da igreja, com vários serviços, e as pecinhas... Opa. São os irmãos. Muito bem. Eu vou começar com a estrelinha. Existem várias opções. Até dentro do serviço de jovens, existem várias necessidades. Agora, a estrelinha, se ela for encaixada num lugar onde ela não tem a sua capacidade maior ou sua expertise, ela vai funcionar direito ou não? Muito bem. Mas se a estrelinha for colocada no lugarzinho dela, a estrelinha funciona ou não funciona? Vocês acham que a estrelinha aqui está entusiasmada? E aqui? Está entusiasmada ou não? Sabe por quê, irmãos? Porque ela achou aonde ela se encaixa. Então, o serviço de jovens, como o serviço na igreja, precisa colocar os irmãos nos lugares que eles podem servir. Por exemplo, no nosso grupo de jovens, que cuida da conferência de jovens, todo mundo é diferente. Um é mais espiritual, um é mais prático, um sabe mais de computador, outro tem ideias mirabolantes, e sempre tem um que vira palhaço, Jô Soares, que sou eu, certo? Eu talvez seja, cadê o meu redondinho? Eu sou o meu cilindrinho, gordinho, entende? No nosso grupo, se a gente for incluído, irmãos, a gente vai funcionar bem. Procurem, irmãos, entender nos irmãos que tem para servir, aonde eles podem se encaixar. Porque se ele está funcionando bem, ele vai ficar feliz. Sabe por quê? Os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. Quando o irmão usa o Espírito para passar o portal da sombra, né, para a realidade, o dom dele é apto para ser encaixado num serviço. E o serviço que ele vai fazer no serviço de jovens, a função dele, a diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. Então, às vezes, tem um que sabem fazer coisas audiovisuais. O serviço dele é mais importante do que o outro, não. Alguns vão falar a palavra, alguns vão entender os livros, alguns vão fazer comida, alguns vão levar para o parque, eu não sei. Eu não posso dizer tudo porque vocês vão achar que é só isso, mas existe um irmão criativo que não serve porque não encontramos a função dele. E se a gente incluí-lo, irmãos, sabe como vai ser? Fantástico. E nós na vida da igreja também, né, irmãos? Então quando a gente está... Pode voltar para o slide lá, por favor? Slide? Beleza. Tem lugar para todo mundo. Vamos incluir novos irmãos. E aí, irmãos, nós vamos fazer de coração, porque eu estou feliz, eu estou ganhando minha porção, Deus está vendo. E aí, Ele vai fazer o melhor para o Senhor.
ele vai dar todo o seu coração para o Senhor. E se ele dá o seu 100% a 120%, mesmo que eu não faça a mesma coisa que os outros irmãos fazem, mas alguém que está buscando dar tudo para o Senhor, e tem esse irmão no serviço, ou esses irmãos no serviço, que leitura os jovens fazem? É legal, né? Eu gostaria de ser jovem nesse momento, né? Com esse grupo servindo a gente. Outra coisa, irmãos, só aumentando um pouco a complexidade do nosso experimento. Nem todos fazem tudo. Alguns irmãos até conseguem fazer várias funções, mas alguns só abrem porta. Se ele abrir a porta, nós entramos. A chave está na mão dele, não está na nossa mão. Precisamos ou não precisamos de todos os irmãos? Irmãos, não dá para fazer todo, mas tem várias cores de chave, várias formas, várias cores nos ministérios. Vamos então levar os irmãos, incluir os irmãos, mas buscá-los, irmãos. Vamos entender qual que é a função. De repente ele desenvolve uma segunda função, pode ser, mas não vamos esperar que tudo venha assim. Então, precisa ou não precisa repensar um pouco o serviço de jovens e adolescentes? Só nesse curto intervalo, certo? Mas é possível. E aí, irmãos, essa dinâmica vai ajudar-nos a cuidar dos irmãos. Beleza, eu acho que está bom. Próximo slide, por favor. Se vocês depois quiserem fazer esse experimento aqui em cima, vou deixar um pouquinho aqui para vocês. Agora, beleza. Entendemos a nossa função, a necessidade de um time, nos organizar com igrejas que eventualmente tenham um número menor de jovens e colocar junto, e aí não só agregar, mas incluir, e incluir é perceber a função disso, e essa inclusão vai ajudar a gente a incluir também os nossos adolescentes e jovens, para aquilo que eles também podem fazer. Vamos criar um projeto nas igrejas, irmãos, de inclusão. Não é só estar incluído, parabéns, certo? Irmãos, vamos junto, entenda as funções dos irmãos, entenda como ele pode colocar, e aí, eu gosto mais da estrelinha, tá? Estrelinha funcionando bonitinho. Tá legal. Agora a gente queria mostrar um raio-x de coisas que nós detectamos no serviço de adolescentes e jovens, que pode ajudar os irmãos na abordagem. Pode ser? Muito bem. Raio-x. Próximo slide, por favor. Beleza. Primeira coisa, antes da gente ler, depois isso aqui vai estar no instituto, tá bom, irmãos? Mas vamos começar por aqui, vai. Normalmente a fase da adolescência, como o irmão Pedro falou, é um pulo. Nós também, irmãos, nós não estamos aqui para falar sobre adolescência, falar sobre o que os pais devem cuidar. A gente quer mostrar como que nós estamos recebendo a resposta dos nossos irmãos, queridos adolescentes, quando nós cuidamos deles nas conferências e nas reuniões. É sim um momento onde eles tendem a se afastar dos pais, e talvez eu vou dizer versa vice, momentos que a identidade dele está se formando, então ele está confuso, ele não é mais criança, ele está tendo acesso a outros ambientes que antes ele não tinha, então a exposição de riscos é maior, e eles precisam de referência. Eles observam mais os atos do que as palavras. E aí eu queria parar um pouco. Quem é a referência para eles? Adolescentes, estamos falando para adolescentes. A primeira, os pais, certo? Claro, irmãos, nós sabemos que alguns não têm os seus pais presentes, são criados pelas avós, mas genericamente a gente está falando, mas
a realidade é essa. Eles observam mais os atos que as palavras. Aí alguns têm famílias desestruturadas e não têm amizade com os irmãos mais velhos para poder se abrir. E também não tem com os seus pais. Então, irmãos, não vou dar uma aula sobre isso, mas o que no nosso lado nós pegamos de dificuldade? Que o que mais tem, mesmo que a gente crie um evento que entre no coração deles, que eles consigam crer no Senhor, por exemplo as conferências, eles vêm para cá, são trabalhados, se arrependem, têm experiência com o Senhor, a linguagem é correta, eles tocam, se consagram, ajoelham aqui na frente, consagram seu ser ao Senhor. Mas de tudo isso tem uma peça importante, são os pais. Eu vou mostrar um vídeo e depois eu vou falar o que eu queria. Desculpa pela qualidade, mas eu acho que é interessante. Vai, leva a gente na escola? Agora não dá, filho, eu não tenho tempo. Mas você pode me levar numa festinha? Não, filho, olha aqui, eu não tenho tempo. Vai, vamos andar de bicicleta comigo? Filho, eu não tenho tempo. Seu pai não vem? Não, ele não tem tempo. Mas, filhão, como é que é? Pai! Vamos jogar ou vamos? Yes! Não basta ser pai, tem que participar. Não basta ser remédio, tem que ser gelol. Bom, podia ter cortado a parte do gelol, né? Mas olha, irmãos, tem algumas coisas que acontecem e a gente não sabe por quê. Pelo menos eu não sei por quê. Mas no serviço de adolescentes das igrejas, a impressão que nós temos é que os pais terceirizam a educação espiritual dos filhos para o serviço de adolescentes. E é complicado falar disso, mas vamos lá. E existem dois efeitos que nós percebemos quando nós cuidamos dos jovens na conferência. Primeiro, ele chega aqui, ele está destruído. E aí Deus faz as cordas partidas vibrar de novo. Lembra desse hino, né? E aí ele se recompõe e sai com encargo. E aí ele vai para a casa dele. Primeiro, a primeira barreira, ou a primeiro item é que ele vai para casa e o que os pais praticam não tem nada do que aquilo que eles querem que o adolescente pratique. Então, eu não sei como explicar isso, irmãos, mas o choque dentro deles é grande. E dentro de casa ele não tem um ambiente para praticar aquilo que ele foi enviado para aprender. 2, o pai nem participa do serviço de jovens. Vai lá, filho, às vezes nem dá carona. Precisa ir para um lugar, arranja um jeito de chegar lá. Que os irmãos que se virem para levar você lá. Os irmãos somos a gente, né, irmãos? Agora imagina, parece inocente, mas para o adolescente, o que fala para ele é além das palavras. Nós sabemos, isso é número, isso é constatação. Os adolescentes e até jovens que têm os pais que se envolvem no serviço de adolescentes têm um crescimento mais contínuo, mais constante e tem menos altos e baixos do que aquele que não tem. Então, irmãos, como tem vários pais aqui, uma humilde sugestão, irmãos, vai lá ver o que está acontecendo no serviço de adolescente. Eu sei que vai acontecer, você tem medo, porque a hora que você chegar lá vai ter coisa para você fazer, né? Você não pode fazer um churrasco, para quantos? Para 300, né? Você não pode levar 20 jovens para tal lugar, mas se você passar por lá, irmão, sabe?
e perguntar para os irmãos que estão servindo: o que está acontecendo com os meus filhos? O que está acontecendo no serviço? Vocês precisam de ajuda? Ou só quero saber o que está acontecendo? Ajuda muito mais, porque a lição que nós temos aqui é importante para os pais. Tá bom? Tinha mais uma. Serviço, paz. Essa é boa. Aí, irmãos, os adolescentes estão nessa fase crítica, e alguns são bem bagunceirinhos, não são? São, né? Alguns, um pouco levados talvez. E aí eles vêm para a conferência e estão tumultuando o ambiente de todos os outros ali. Acontece. E aí o monitor dele vai querer conversar, vai querer ajudá-lo, certo? E aí ele pode ser eventualmente repreendido por um monitor. Tá bom, pais? E aí sabe o que ele vai fazer? Ele vai chegar em casa e vai dizer: meu monitor chamou a minha atenção. Nessa hora, o pai fala assim: quem é você para educar meu filho? Vocês acham que não acontece? Fui várias vezes para a salinha, apanhar dos presbíteros depois. Porque daí o irmão pai vai falar com o presbítero fala com o serviço de jovens, e aí a gente apanha. Essa é uma dinâmica que acontece, tá, irmãos? Então, alguém aqui já apanhou por causa disso? Um monitor ou coisa assim? É legal, é bom a gente apanhar, certo? Eu queria aproveitar e falar um pouquinho sobre isso. Ótimo. Eu comecei a servir as crianças, eu não era casado, mas eu tinha encargo e eu comecei a servir. E depois me casei, mas ainda não tinha filhos. Depois eu tive filhos, mas eram pequenos. E vocês, irmãos, não imaginam quantas vezes eu ouvi irmãos responsáveis falar para mim: um dia seus filhos vão crescer, aí você vai ver quanto dói uma paixão, ou com quantos paus se fazem uma canoa. E eles falam: eu realmente tinha encargo, mas eu ouvi isso tantas vezes, que teve uma hora que eu falei: tá bom, então eu vou para casa esperar meus filhos crescerem. E joguei a toalha. Então, para esses jovens que estão envolvidos agora, que são, na verdade nós chamamos de jovens porque a gente já está, certo? Então a gente chama de jovem. Mas quando eu tinha 15 anos, um rapaz de 37 7 era um velho.